uma satisfação te cumprimentar. Esse é o programa Tempo com Você. A nossa proposta é sempre levar até você boas notícias e também algo que vai acrescentar na sua vida. Nós queremos levar informações que você possa transformar em conhecimento para o seu dia a dia. Temos trazido aqui pessoas de diferentes profissões, pessoas que vêm dar o testemunho, pessoas que vêm conversar comigo, bater um papo aqui no programa Tempo com Você. E hoje nós temos uma convidada muito especial que aceitou o meu convite com muito carinho, que é a Lucélia Rodrigues. Essa menina, ela tem um testemunho que vai mexer com o seu coração, vai mexer com você que está assistindo o programa Tempo com Você. Eu costumo dizer que essa moça é um sinônimo de superação. Há mais ou menos 7 anos atrás, essa menina foi torturada por uma empresária de forma brutal, de forma diabólica, e ela sobreviveu a tudo isso e hoje é uma serva de Deus, uma mulher casada há 6 meses, uma menina que tem o brilho de Deus nos olhos, tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, deprimida, jogada pelo cantão da vida, e ela encontrou com Jesus e hoje está aqui para dar o testemunho. Vamos bater um papo com ela aqui. É uma satisfação muito grande receber você aqui, Lucélia. Que Deus te abençoe. Obrigada. É uma alegria ter você aqui no programa Tempo com Você. Amém, obrigada. Há mais ou menos 7 anos atrás, você viveu os piores momentos da sua vida. Você que pensava que talvez aquele lar que te recebeu, a princípio com muito carinho, aparentemente parece que seria uma oportunidade de você crescer, ter sua adolescência ali com saúde, e se tornou um grande pesadelo. Eu queria que você dirigisse aos nossos telespectadores aqui nessa conversa o que fez você, onde você encontrou força, Lucélia, para superar tudo isso, vamos dizer, essa tortura que essa mulher, eu não sei nem como é que eu chamo uma pessoa dessa, que torturou você em todo sentido. Onde você arrumou força para suportar tudo isso, filha? Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Como na época tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a separação deles. Eu acho assim que no momento em que eles se separaram, acabou ali a nossa família. E foi aonde o diabo entrou para tentar fazer com que de alguma forma acabasse mais ainda com aquilo. E logo meu pai arrumou minha madrasta, logo a minha mãe arrumou meu padrasto, nós fomos conviver nessa divisão. Então, assim, tudo começou por aí, com a separação deles, né? E assim, quando eu fui morar com aquela mulher, ela prometeu muitas coisas para minha mãe, prometeu que cuidaria de mim, que o sonho dela era ter uma filha, ela tinha 3 rapazes, ela tem 3 filhos, mas o sonho dela era ter uma menina. E então ela me pegou, viu a situação da minha mãe, como estávamos vivendo num barracão de 2 cômodos aqui em Goiânia e passando uma necessidade terrível. Então ela foi aproximando de nós através de uma tia minha, foi aproximando e logo pediu para que eu fosse morar com ela. E eu fui, e no começo ela me tratava como a filha que ela sonhou ter. Olha só. Eu era tratada como uma princesa, como... Nossa, eu estudava na melhor escola, eu tinha as melhores roupas, eu comia a melhor comida, eu dormia na melhor cama. Olha que coisa tudo do bom e do melhor. Assim, e a minha mãe sempre me perguntava, filha, você está gostando? Está tudo bem? Você quer voltar para casa? Não, mãe, aqui está ótimo, aqui está muito bom, eu estou gostando muito. Eu chamava ela de tia Silvia, eu falava, tia Silvia me trata muito bem. Aí... Com o passar do tempo, eu lembro que quando ela me tirou da escola, eu tirei 0 numa redação. E ela falou assim, você é burra, você nasceu para ser empregada. Começou a mostrar o outro lado dela. Isso. Daí já começou, você é burra, você nasceu para ser empregada. Não vou pagar escola particular para você tirar 0. Então, assim, isso foi indo. Eu era criança, eu tinha acabado de sair de um colégio público. Então, eu não sabia fazer uma redação, eu não sabia. É normal, uma criança que sai de um colégio público e vai para um colégio particular. Eu tive dificuldade, mas logo ela falou assim, não, você não serve, você vai ser escrava mesmo, você nasceu para ser empregada, para ser faxineira,
você nasceu para isso, você é burra. E logo me tirou da escola. Daí eu saí da escola e fui fazer serviços domésticos ali na casa dela, serviços domésticos que não era adequado para uma criança de 10 anos. E com o passar do tempo ia piorando mais, eu passei de filha, de um tratamento de filha, eu fui para um tratamento de escrava. Se tornou uma escrava dentro de casa. Se tornei uma escrava, então eu fazia serviços domésticos, e assim, até altas horas da noite, e quando, vamos supor, eu terminava tudo, eu não ia descansar, ler um livro, deitar, e brincar, ir para um shopping, não. Ela passava barra em tudo e fazia eu limpar tudo de novo. Meu Deus. Isso que ela falava, você não pode ficar sem fazer nada. Você nasceu para trabalhar, você nasceu para ser empregada, para ser escrava. Então, eu fui ali fazendo o serviço. E assim, ela chegava nervosa da rua e dizia, meu dia não foi bom hoje. E já começava a descontar toda aquela raiva sobre mim. Meu pai. Então ali, ela descontava tudo em cima de mim. E eu era como se fosse o saco de pancada dela. Descontava tudo em cima de mim. E assim, ó, com o passar do tempo, eu fui criando medo. Então, no começo, eu desobedecia. Claro, eu era criança, eu estava indo para uma família que era cheia de regras. E então, eu fui convivendo ali. Então, às vezes eu errava, mas eu sempre pedia desculpa, eu sempre pedia perdão. Ela dizia, por isso que você é filha do demônio, fica me pedindo perdão. Então ela sempre falava que eu era filha do demônio, que eu nasci para ser escrava. Então sempre dizia isso. E ela sempre dizia, Lucélia, o dia que você contar, eu mato o seu pai, mato a sua mãe e mato seus irmãos. Deus do céu. Então eu cresci ali dentro, 2 anos da minha vida, abaixo de ameaças. Ameaças e por amor à minha família. Eu sofri 2 anos calada. Porque você não contava para sua mãe, nem participava a eles, nada disso? Eu tive a oportunidade de contar, de fugir. Logo ela me voltou para a escola, eu fui estudar no colégio militar. Eu estudava no Polivalente e ali tantos policiais do meu lado o dia todo, eu não tinha coragem. Eu tinha medo, eu pensava, se essa mulher faz isso comigo, que sou uma criança, imagina com meu pai, que é um adulto. Imagina com a minha mãe, então eu não conseguia. Eu ficava nervosa quando eu lembrava, suava frio de lembrar que ela poderia fazer algo com os meus pais. Então, nem cabeça para estudar você não tinha, não, logicamente. Eu sempre tinha medo, sempre tive medo dela, muito medo, porque as ameaças eram grandes, todo dia. E a questão, o marido e os outros meninos, que eles não viam tudo isso? Como é que é? Então, os filhos viviam na faculdade, o esposo, engenheiro civil, só ficava em Brasília. Então, assim, eles não viam. Era assim, ela só ficava mais comigo. E tinha a mãezinha dela, só que ela já era mais velhinha, então, às vezes, não lembrava das coisas que aconteciam. Ao mesmo tempo que ela falava uma coisa, ela já estava falando outra. Então, não via. A única que, às vezes, via era a empregada. Só que ela também ameaçava a empregada. Então, eu mais a empregada tinha muito medo dela. Muito medo. Muito. Ela falava assim, hoje eu entendo que naquela casa poderia ter uma câmera escondida, mas ela falava assim, o anjo Gabriel me disse que você fez isso, isso e isso hoje. Então, assim, ela falava a hora, os minutos, então eu falava, meu Deus, essa mulher tem poder, O Gabriel tá dedurando mesmo esse negócio. Verdade, nossa, o anjo Gabriel. Gente, eu não gostava desse anjo Gabriel, porque ela falava que o anjo Gabriel falava para ela. Uma aversão ao Gabriel, achando que era comparsa dela. Nossa, Deus, que Deus me perdoe. Essa questão dela forçar você a ler a Bíblia, Lucélia, como é que era? O testemunho é grande, nós vamos resumindo um pouquinho aqui. Era um castigo que ela me dava. Eu tinha que ler a Bíblia todos os dias. E eu li o livro de Jó inteiro. E eu era bem novinha quando eu li, mas eu lembro da história de Jó, que eu creio que Deus permitiu coisas acontecer na vida de Jó, creio eu, para testar a fidelidade dele. Com certeza. Assim como Deus permite coisas acontecer nas nossas vidas, para testar a nossa fidelidade. Onde está o nosso coração. Isso. Então, assim, eu lembro que Jó orava. Então, assim, foi um aprendizado e tanto para mim. Porque através de Jó e através de quando eu era criança, que eu sempre fui à igreja, pequenininha, eu ia para comer, para brincar, mas eu estava ali participando, eu estava sempre orava para comer, as professoras ensinavam.
Então, no dia 15 de março de 2008, o dia que eu saí daquela casa, eu fiz uma oração. Eu lembro como hoje. Ela me acorrentou nas escadas, eram as escadas que tinham acesso à parte superior do prédio, daquela cobertura, e eram as escadas que ela vinha do meio da parede para cima. Eles falam escada de marinheiro, que vem do meio para cima. E ali ela colocava as minhas mãos erguidas, bem esticados os meus braços, colocava uma corrente em cada mão, e eu ficava na ponta dos pés. Nossa Deus. E amordaçada com um pano, enrolado pimenta dentro da boca e tampado com esparadrapo. Assim ela me deixou, no dia 15 de março de 2008. E ela me deixou ali, era quase 8 horas da manhã. E eu dormi. Eu abaixei a minha cabeça e dormi. E quando eu acordei muito assustada, já era 10h22 da manhã. Já tinha 2 horas e 22 minutos que eu estava ali, com as mãos erguidas. E eu olhei para o céu. Era assim, a parte bem aberta, onde eu ficava. Ali eu tomava chuva, sol. Ali eu ficava da noite para o dia, presa, acorrentada. Os meus braços doíam. Os médicos falam que o meu braço cresceu mais do que o normal, devido a isso. E eu olhei para o céu e eu disse, Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui, Senhor? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, por que eu sofro tanto? Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. E abaixei a minha cabeça novamente e dormi. E quando eu acordei, parecia assim que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. Mas quando eu acordei era 10h25. Só 3 minutos tinham passado. E começaram a chamar o meu nome na porta, gritando, sem parar o meu nome. E de repente eu escuto aquela porta abrindo, uma mulher entra correndo. E quando ela olha assim para frente, ela não vê nada. Quando ela olha para a sua esquerda, ela não vê nada. Mas quando ela olha para a sua direita, tem uma criança de 12 anos acorrentada e amordaçada. Um choque. E quando ela vê aquilo, ela assusta e grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. E logo ela tirou aquela mordaça da minha boca e tinha um papel na mão dela escrito Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero e comecei a mandar eles embora. Vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui, vai embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer, vai embora. E porque aquela mulher sempre falava que o dia que eu denunciasse, o dia que eu saísse daquela casa, ela ia matar os meus pais. Então eu tinha medo. E aquela policial começou a chorar, olhou para mim e disse assim, calma, Lucélia, calma, você precisa se acalmar. Foi Deus que mandou a gente aqui. Nossa, e quando eu escutei isso, eu lembrei que 3 minutos atrás eu tinha pedido Jesus para me tirar dali. Glória a Deus. E ali eu comecei a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu gritava sem parar, Deus existe. E ela, sim, Deus existe, Ele mandou a gente vir tirar você daqui. Mas eu preciso que você fique calma. E ali eles fizeram toda a filmagem, tirou foto. E quando ela me tirou dali, ela me abraçou. E ela falou assim, filha, eu te amo. Eu ouvi isso da boca dela. E hoje eu entendo que naquele momento, eu sei que foi o Senhor, através da vida da Jussara, dizendo, filha, eu te amo. Você hoje é amiga dessa Jussara? Sim, ela é minha madrinha de casamento. Olha que bonito. E eu entendo que foi Deus assim, filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive do seu lado. Você é minha, você é... eu pude sentir um amor através da vida dela sobre a minha vida. Então, assim, foi Deus que me tirou daquele lugar, foi Ele que me manteve viva ali, porque era para mim ter morrido há muito tempo. Misericórdia. Quem fez a denúncia foi os vizinhos? Foi um advogado que morava embaixo, ele morava no térreo. E ele me via indo para a escola. E depois de um tempo ele já não via mais. E às vezes me via dando comida para o filhinho dela, que tinha 3 aninhos. E depois ele passou a não me ver mais, porque realmente ela cortou. Botou no cativeiro. Isso, botou mesmo assim no cativeiro e pronto. Eu não saía para nada, até comer. Às vezes, quando ela me dava comida, tinha vezes que ela me deixava 4 dias sem comer. Meu Deus. Isso. E escondido, eu me alimentava da ração do cachorro.
para não morrer de fome. Meu E, santo Deus. assim, ele não me via mais e pressionou a empregada. Pediu para ela falar aonde eu estava, por que ele não me via, por que ele não me via mais. E ele foi pressionando com jeitinho, acabou que ela contou para ele. E ele imediatamente chamou a polícia e foi onde pegou em flagrante lá. Ela não estava em casa, a Não, empresária. eu descobri há poucos dias que o Fábio foi lá no Ratinho, a gente depois estava vindo conversando, ele falando. Eu perguntei, como que foi? Porque depois eu não soube de mais de nada, eu fui direto para o abrigo, assim, eu fui para a delegacia, depois fui para o abrigo. Ele falou assim, Lucélia, na hora que os policiais estavam te filmando lá em cima, tirando você de lá, ela chegou. Estava estacionando o carro. Daí foi Foi aonde flagrante. falaram, olha ela. E aonde já pegou, algemou ela e levou. Prendeu. Como é que é a questão dela, a tortura nos seus dedos, nas suas... Então, é quando... ruim falar disso, mas é próprio os telespectadores saber o que de fato você passou, né? Não, é verdade. Quando a Jussara me abraçou e disse, filha, eu te amo, ela falou assim, agora você vai me mostrar tudo que ela fazia com você. Eu saí andando pelaquela área, mostrando as torturas. E eu disse, olha, é aqui nesse tanque, onde ela enchia de água, enfiava a minha cabeça dentro e sentava em cima do meu pescoço. E ali eu ficava afogando, bebendo água por todo lado, até na hora que eu perdi as minhas forças. Daí ela me tirava. Era aqui nessa máquina onde ela me dava choque. Nessa porta ela colocava todos os meus dedos, tanto das mãos como dos pés. Colocava na porta e fechava um por um. E isso era todo dia. Todo dia, os mesmos dedos ela colocava todos e fechava. Esse animal, eu era obrigada a comer as fezes que esse animal fazia. Toda a urina que ele fazia, eu era obrigada a beber. Se passasse uma barata na parede, eu disse para ela que eu tinha muito medo de barata. Eu tenho muito medo, pavor de barata. Então ela falou assim, você tem medo? Então você vai comer. E me obrigava a comer barata. E assim, apertava minha língua com alicate eletricista. Ela apertava minha língua, cortou minha língua com tesoura, abusou de mim sexualmente, me deu uma facada no pé, me asfixiava com sacola. Meu Deus Uma do céu. vez ela me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu lembro a quantidade porque ela pediu que eu contasse. Cada paulada eu tive que contar. Meu Deus do céu. Deixa eu só dar um tempinho aqui, nós vamos entrar para o segundo bloco, porque deixa eu dar uma respirada aqui. O programa Tempo com Você continua, daqui a pouco a gente volta. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Bom, voltamos com o programa Tempo com Você. A gente fica até emocionado aqui de ver o testemunho da Lucélia. Uma pessoa passar pelo que ela passou, Deus sustentando ela de forma sobrenatural. A gente conversava em off aqui sobre quando Deus começou a agir para tirá-la desse cativeiro usando essa policial civil. E eu gostaria que você, Lucélia, deixasse para os nossos telespectadores, logo nesses minutos que nos resta, onde que estava essa força para você superar tudo isso hoje? Ainda me falar aqui que você não tem nenhuma mágoa dessa mulher. O que te levou te deu essa superação tão grande? Eu fui para o abrigo quando eu saí de lá, morei no abrigo.
morei 9 meses no abrigo. E depois de um tempo, através daquela música Aos Olhos do Pai, eu conheci a Ana Paula Valadão. E através da Ana Paula Valadão, eu conheci a pastora Zenete, onde me adotou e fui morar com ela em Minas Gerais. Morei 9 meses. Então, assim, o Deus que eu sirvo hoje foi através da vida deles que eu conheci. Então, assim, e o perdão, na Bíblia está escrito que nós não temos o perdão de Deus se nós não perdoar os nossos inimigos, os nossos ofensores. Então, assim, eu perdoei aquela mulher de coração. Eu costumo dizer que perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. É verdade. Perdoar é você lembrar... É uma decisão que a pessoa toma. Isso, perdoar é você lembrar e não sentir mais dor, isso é cura. E assim, de verdade, eu perdoei, assim, tudo que eu quero, desejo para aquela mulher é que ela conheça o Deus que eu sirvo hoje e que ela possa viver nos caminhos do Senhor, que Deus possa usar alguém que vá até ela e apresente esse Deus para ela e que o Senhor possa preparar o nosso encontro, que eu quero. Antes de Jesus voltar, eu quero encontrar com ela. Eu quero poder ver, eu quero poder abraçar e dizer, Jesus te ama. E assim, de verdade, eu não tenho mágoa dela. Eu a amo em Cristo. E quero que ela conheça, em nome de Jesus, que Deus possa alcançar a vida dela. Em nome de Jesus. Isso que eu estou ouvindo aqui, que você está assistindo, homem nenhum, nada tem o poder de mudar o coração de uma pessoa, como fez no coração dessa jovem, dessa moça, senão o Espírito Santo de Deus, na abertura que ela deu. O Espírito de Deus transformou. Isso aí, eu penso que esse programa está chegando no mundo inteiro pela internet e pelos canais de televisão por onde ele passa. Você que está me assistindo, você está vendo aí que isso é transformação. Isso é de fato encontro com Jesus. Depois de tudo isso, ser forçada a alimentar de fezes de animal, ser torturada, a pessoa falar aqui que ama essa pessoa e quer ver ela com Jesus, só Deus pode fazer isso. Eu queria que você, aqui nesses poucos minutos que nos resta, você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que nos assistem, Lucélia. Até porque eu sou pastor da igreja aqui há 32 anos, às vezes a gente vê algumas pessoas com dificuldade de perdoar, coisinhas muito corriqueiras. É verdade. Olha, perdoar, você tem que escolher a perdoar. Não é fácil perdoar. Ah, Lucélia, fui abusada pelo meu pai, como que eu vou perdoar o meu pai? Na Bíblia não está escrito que ia ser fácil. Então, assim, perdoar, você tem que decidir perdoar aquela pessoa. E assim, eu vejo tantos crentes aí, ó, que servem a Deus e tal, e não perdoam. Que Deus é esse que ela está servindo? Porque o Deus da cura, o Deus do perdão, ele te ajuda. E assim, basta você querer. Se você quer, Deus, ele nos respeita, ele não invade o nosso coração. Então, assim, ó, ele que vai te ajudar a você liberar perdão. Olha o que eu passei e eu perdoei aquela mulher. Eu não vim aqui dizer que o meu sofrimento foi maior que o seu, não, jamais. Eu vim te dizer que tem pessoas que sofrem muito mais que você e perdoa. Olha o que Jesus disse na cruz do Calvário, a última coisa que ele disse. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus disse a palavra perdão. E ele veio aqui, morreu em nosso lugar, foi por amor a nós e para perdoar os nossos pecados. Então, assim, quem é nós a não perdoar o nosso próximo? Lucélia, você está à disposição para dar o seu testemunho nas igrejas, os pastores que estão nos assistindo, que queiram levar você na igreja, queiram levar você num culto, você poderia deixar os seus contatos para que você tivesse mais tempo, né? Para você contar os detalhes, até porque isso edifica muita gente. Isso traz uma edificação muito grande ao coração, principalmente dos jovens hoje, olhando para você com 19 anos de idade, vida toda pela frente, né? Você que teria, vamos dizer assim, se é que esse mundo pode dizer isso, você teria razão para ser uma moça contrariada e jogar fora o seu futuro, mas você selou o seu destino perdoando e abraçando a fé com Jesus. Verdade. Deixa para nós aí os seus contatos para a gente ter o prazer de ver você testemunhando na igreja. Amém. Para você me levar na sua igreja, vai estar o número aqui. Se você pede para o seu pastor entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. Eu me sinto muito honrada quando eu recebo convites
para poder falar o que Deus fez na minha vida. E se for para o resto da vida eu ter que repetir isso, eu vou fazer, porque Deus me escolheu para isso. E Ele disse que vai me usar nos 4 cantos dessa terra. Então, se Ele disse, querido, tudo que eu quero é a vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Você já esteve no programa do Ratinho, teve no programa do... O Rodrigo Fara, ele Fara. veio aqui, isso. E Eu quero te agradecer de coração por você estar aqui no programa Tempo com Você. Eu louvo a Deus por sua vida e foi um prazer te conhecer, ter você aqui nesses minutos que nós tivemos e que você seja usada, que cumpra aquilo que Deus designou para você em todo esse mundo, para ganhar muitas almas. Muito obrigado, Deus te abençoe, tá? Sério, fica com Deus. O programa Tempo com Você continua, tem uma palavra para você no final. Deus abençoe. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você, essa conversa que nós tivemos aqui com a Lucélia, esse testemunho extraordinário. Pena que nós não tivemos tempo para conversar bastante aqui sobre detalhe daquilo que essa moça experimentou na presença de Deus, depois de todo esse momento, esses momentos terríveis que ela passou. Eu penso que mais uma vez Satanás perdeu, né? Ele deu um tiro no pé, fazendo desta moça uma grande serva de Deus na mão do Senhor. O Senhor toma ela e faz dela uma grande serva. Quero dizer para você que no dia 4 de outubro ela vai estar conosco aqui no templo do Parque Oeste Industrial, dando o seu testemunho completo, falando da realidade de tudo que aconteceu e o que é mais importante, falando a respeito do que Jesus fez na vida dela e o que está acontecendo agora depois. Eu guardei bem um momento aqui da nossa conversa, quando começamos a nossa conversa relativa à questão da separação dos pais. Talvez você está me assistindo agora, você até está pensando em se separar. Meu amigo, isso é uma ruptura terrível que acontece na família, leva a uma destruição tremenda. Eu gostaria que você repensasse muitas vezes. A separação não é só 2 corpos, não é só 2 almas, mas é um rasgar de uma família. Que você possa lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu dia a dia, viver com essa esposa, com esse esposo. Deus pode restaurar tudo de maneira que você não passe pelo que ela passou. Eu gostaria de orar agora no final desse programa, abençoando você e a sua família que está nos assistindo. Vamos orar um pouquinho comigo? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Ao terminar esse programa dessa semana, nós queremos abençoar todos os nossos telespectadores. Aqueles que agora estão meditando, refletindo no testemunho da tua serva, que eles sejam alcançados e abençoados por tuas mãos poderosas. Nós oramos, ó Deus, determinando que a bênção seja sobre este lar, sobre todos aqueles que assistem este programa, não importa onde que eles estejam assistindo, que sejam alcançados pelo teu favor e pela tua bênção, em nome de Jesus, e que assim seja. Muito bom, estamos terminando o programa dessa semana. Prometemos voltar na próxima semana com você, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus. Um abraço de verdade mesmo. Viva Cristo e até o próximo programa.